Deus, amados irmãos, vemos aqui um texto bíblico onde Jesus tem aqui um certo diálogo, né, com uma mulher samaritana, né? Uma mulher samaritana. E ali diante deste diálogo, né, o Senhor percebe que ali aquela mulher, ela tinha, né, um hábito, um costume samaritano, e os samaritanos achavam que só em Samaria que se podia adorar Deus, né? E os judeus, os samaritanos com os judeus tinham esse conflito, né, de confronto, né? Os judeus imaginavam que só em sua terra que podia adorar Deus. E Jesus, ele, num diálogo com aquela mulher, ele disse: olha, vai chegar um momento, e esta hora eu digo que ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que sejam os seus adoradores, irmãos. Irmãos, eu quero lhe dizer o seguinte: a adoração que de fato desperta e atrai a atenção de Deus é aquela adoração que vem do mais profundo do seu coração. A Bíblia fala de um certo dia que Davi, quando percebeu que a arca, né, que a arca correspondeu lá na casa de Obed-Edom, né? Davi se alegrou. Por quê? Porque Davi estava preocupado pelo fato da arca ter ficado lá. Porque você sabe que Davi foi buscar, né, a arca lá na terra dos filisteus, e no meio do caminho o seu sobrinho morreu fulminado pela arca, e ali aquela arca teve que ficar na casa de Obed-Edom. E durante 3 meses a arca prosperou a vida de Obed-Edom. E esta notícia chegou lá aos ouvidos de Davi. Davi, quando soube, se alegrou e foi buscar a arca. E quando a arca vinha, Davi chegou ali em Jerusalém, dançando, cantando, adorando e glorificando o nome de Jesus. E ali Deus se agradou, irmão, daquilo ali, daquelas danças de Davi e daquele gesto de adoração. Eu digo, meu querido, que Deus, Ele quer muito mais do que o louvor. O louvor agrada, mas Deus quer muito mais do que o louvor. Deus quer que o teu íntimo se entregue por completo em sua presença. Glória a Deus, aleluia. Seu íntimo, porque o verdadeiro adorador, ele adora, ele glorifica, ele exalta, ele serve, ele se dedica, ele se empenha. Então o verdadeiro adorador, ele se entrega por completo nas mãos de Deus. Tem uma vida entregue nas mãos de Deus. O verdadeiro adorador, irmão, ele tem uma sensibilidade muito profunda em seu interior, que basta o Senhor estar no ambiente que ele percebe aquela essência, aquela glória, aquele poder, aquela manifestação. Ele percebe o Senhor ali naquele ambiente. O adorador, ele tem uma sensibilidade tão profunda que ele percebe que quando Deus tem ali um projeto, ele percebe que os projetos de Deus vão se concretizar na vida daqueles que confiarem, que acreditarem, e ele percebe até em quem Deus está desenvolvendo estes projetos. Até em quem Deus está desenvolvendo os projetos, irmão.
ele analisa ali pelos atos, pelos frutos. O próprio Cristo diz o seguinte: pelo fruto nós conhecemos a árvore, né? Pelo fruto. Uma árvore frutífera é algo que tem muito valor para qualquer pessoa, né? Imagine você ter ali em seu quintal uma árvore frutífera. O que você faz com aquela árvore? Você cultiva, você ali poda, você aduba, você cuida, para que aquela árvore dê mais fruto ainda. É o que o Senhor deseja da nossa vida. Se nós estamos produzindo fruto, mas o Senhor quer que nós produzamos mais frutos ainda. Mais frutos. Porque muitas das vezes nós achamos que já é o suficiente o fruto que estamos produzindo. Mas não é, queridos. Os frutos que você está produzindo ainda não é o suficiente. Você é capaz de produzir mais fruto. Você é capaz de se entregar mais. Você é capaz de fazer um pouco mais. Nós sempre seremos capazes de fazer um pouco mais. A Bíblia diz que uma fé da consistência de uma semente de uma mostarda, né? Mentira. Ela pode muitas coisas. Até um tempo atrás eu imaginava esta palavra que Jesus estava falando que era importante nós termos pelo menos uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. E depois eu fui analisar o texto e percebi que não é do tamanho de um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, irmão. Porque como um grão de mostarda é diferente de um tamanho de um grão de mostarda. Jesus não quer que a sua fé seja de um tamanho de um grão de mostarda, não. Uma das coisas que Jesus dizia sempre: a tua fé te salvou. Grande foi a tua fé te salvou. Então Jesus quer que nós tenhamos uma fé grande e consistente, com a resistência que uma semente de mostarda tem. Se você pegar um grãozinho de mostarda e fazer assim nos seus dedos, você arranha os seus dedos, mas não quebra ela. Porque é uma semente dura, irmão. É uma semente consistente. E Jesus quer que a nossa fé ela seja como um grão de mostarda, resistente, consistente. Porque toda fé que tem consistência é uma fé forte, é uma fé grande, é uma fé que desperta de fato o coração de Deus, é uma fé que movimenta a mão de Deus em nosso favor, irmão. Você pensa que Jesus trabalha por meio de qualquer fé? Trabalha não, irmão. Jesus não trabalha por meio de qualquer fé. Aquele centurião, quando ele chegou ali diante de Jesus para relatar para Jesus que o seu criado estava doente, o que foi que Jesus falou para ele? Vou lá, homem, vou lá na tua casa orar pelo teu criado. E o que foi que aquele homem disse para Jesus, aquele centurião? Não, Senhor, não precisa ir na minha casa, não, Senhor. Manda apenas uma palavra, Senhor. Manda apenas uma palavra, que eu sei que se o Senhor mandar apenas uma palavra, o meu criado será curado. E Jesus disse: olha, homem, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Eu não encontrei uma fé dessa maneira aí, nem no meio dos meus irmãos israelitas, nem no meio do povo de Israel. Eu não encontrei uma fé igual a sua. Olha aí para você ver que não é
qualquer fé que desperta a atenção de Deus, que movimenta a mão de Deus. Não é de qualquer maneira que você vai atrair a atenção de Deus, não, querido. A tua fé tem que ser uma fé convincente. E aí a Bíblia diz que o centurião correu e ali o seu criado já estava com apenas uma palavra que Jesus dirigiu para ele à distância. Vou lhe mostrar mais relatos de que não é qualquer fé que agrada a Deus, irmão. Aquela mulher que estava com 12 anos, que sofria com hemorragia, ela sabia que não podia tocar em Jesus porque estava em um momento impuro. Era proibido pela lei uma mulher, na situação que ela estava, tocar em alguém. Ao que ela pensou, olha, eu não posso tocar nele, mas eu vou tocar na roupa. Na roupa não tem nada dizendo que não pode tocar na roupa, né? Então eu vou tocar na roupa de Jesus, porque sei que se tocar na roupa dele, eu vou ser curada. A Bíblia diz que quando aquela mulher tocou na roupa, Jesus parou. E Jesus parou e os discípulos, Senhor, o que foi, Senhor? Alguém me tocou, Senhor, como é que tu está dizendo isso? A multidão te aperta e tu vem dizer para nós que alguém te tocou. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher foi curada, irmão. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que nós iremos receber as coisas de Deus, irmão. Não é qualquer fé que desperta a atenção de Deus, não. Não é qualquer fé que atrai o Senhor Jesus. Não é, irmão. Porque se fosse qualquer fé, o Senhor não teria dito, né? Que não tinha encontrado no meio do seu povo fé semelhante à que ele encontrou no centurião. Se fosse qualquer fé que despertasse a atenção de Deus, Pedro disse algo importante. A multidão estava ali apertando Jesus, mas talvez nenhum daqueles que estavam apertando Jesus, tocando nele, tenha recebido nada, alguma coisa. Justamente a mulher que tocou na roupa foi ela que recebeu, porque foi ela que o Senhor percebeu que saiu poder da vida dele para curá-la, irmão. Então perceba que adorar a Deus é muito mais do que um louvor, irmão, viu? É muito mais do que cantar um louvor, viu? É muito mais do que tocar ou cantar um louvor. Adorar a Deus é ser capaz de atraí-lo. Adorar a Deus é se tornar uma pessoa capaz de atraí-lo, de atrair a presença dele para você. Você precisa ser capaz de atrair os olhos de Deus ao teu favor. Você tem que se tornar uma pessoa capaz. Você tem que se desenvolver em um nível espiritual profundo, ao ponto da tua vida atrair o Senhor aonde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você tiver, o Espírito Santo, ele vai te perceber. Ele vai te perceber. Você pode estar no meio da rua, ninguém pode estar olhando para você e você está ali no meio da rua, conversando com o Espírito Santo e dizendo: ó Espírito Santo, ninguém está me ouvindo agora, só o Senhor está me ouvindo. Espírito Santo, contempla a minha vida, contempla a minha oração, contempla as minhas atitudes, ó Espírito Santo. E o Espírito Santo de longe te perceber ali falando, e ele ia ao teu encontro e agir conforme aquilo que você está falando, porque você é um adorador. Perceba que o texto diz que Jesus procura, irmão. Por que Deus procura? Por
Por que Deus procura? Porque é difícil encontrar. Adorador é difícil encontrar, queridos. Não pense que adorador é encontrado em qualquer lugar, não. É difícil encontrar um adorador, irmão. É difícil. Viu? E que haja adoradores em sua casa. Aleluia. O Senhor procura porque Ele tem interesse que haja uma adoração que de fato o agrade em sua presença. Vai, Pedro pensava que era um homem convertido. Pedro achava. Porque Jesus, um certo dia, disse que daria a ele a chave do céu. Olha aí. Mas teve um certo dia que Pedro chegou para Jesus: Senhor, tem pena de ti mesmo. Isso jamais te acontecerá. Quando ele ouviu Jesus dizer que teria que ir para o Calvário, irmão, Pedro disse: Senhor, nunca isso te acontecerá. Eu morrerei no teu lugar, eu irei no teu lugar, mas jamais isso acontecerá contigo. E Jesus chegou para Pedro: aparta de mim, Satanás. Se aparta de mim, Satanás. Tu conheces as coisas dos homens, mas tu não conheces as coisas de Deus. Você conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Mas até alguns dias atrás Jesus tinha dito que daria a chave do céu para ele, irmão. Que ele era pedra, né? E sobre aquela pedra ele edificaria a igreja. Mas Pedro mostrou a parte humana, o humano que ele era. E Jesus: olha, Pedro, agora não, mas quando tu te converter, tu vai ser o líder da minha igreja. Mas quando Pedro se convertesse, Pedro ainda não era convertido, irmão. Porque às vezes a gente pensa que alguém é convertido, mas muitas das vezes ainda não é. Não é, irmão. Pastor, que heresia não, irmão. Pedro, quando Jesus foi pego ali pelos soldados, Pedro arrastou a espada e cortou a orelha de Malco, irmão. Eita Deus. Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. Ei, Pedro, não faça isso não, porque quem fere com a espada será ferido também, Deus, é verdade. Não é assim não. O meu reino não pode começar com lutas, com armas. Não são armas humanas que serão usadas contra Satanás, contra os demônios, contra os espíritos malignos. Não se usa arma humana contra demônios, Pedro. São armas espirituais. São armas espirituais que nós precisamos ter sobre a nossa vida. Jesus disse que você tem uma espada na mão, mas é a espada que dá vida e não a que mata, irmão. É a espada do Espírito. Essa espada, ela fere demônios, mas dá vida aos humanos. Dá vida aos humanos. Mas demônio não gosta dessa palavra, irmão. Por quê? Porque Jesus usou a palavra contra o diabo mandando Jesus transformar pedra em pão. Jesus: olha, Satanás, fica tu sabendo que não é nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Então, Deus, aleluia. A espada do Espírito é para ser usada contra Satanás, irmão, contra os seus demônios. E esta espada é uma espada para você lutar contra os demônios. Os demônios não gostam que você conheça essa palavra. O demônio, ele fala de tudo para você não ler a Bíblia, irmão, para você não conhecer a Bíblia, porque sabe que a partir do momento que você souber o que está na